Quem tá falando aqui é o Pio e ali é o Rodrigo. Bom, quem tá entre a gente é o Sérgio. Sérgio, senhor Sérgio, grande Sérgio. A gente tá aqui no Observatório Nacional. Esse é o primeiro take, a primeira experiência que a gente tá fazendo pro Stand-Up Science. Por isso eu fiquei em pé. Por isso de pé. Não tem nada de comédia nisso, apesar do Rodrigo estar dando risada. O Sérgio é um cara muito sério, ele vai contar pra vocês a história do trabalho dele aqui no heliômetro no Rio de Janeiro, no Observatório Nacional. Esse tá aqui atrás, a gente vai entrar lá. E isso é Stand-Up Science, é ciência séria com a cara limpa. Valeu. Valeu. Valeu, Sérgio. Obrigado. Eu que agradeço. A gente vai editar. Oi, Sérgio, boa tarde. Me diz então, por que o Sol é tão interessante? Bem, o Sol é interessante porque ele é fonte de toda a vida no nosso planeta. Não existiria vida no nosso planeta se não fosse o Sol. O Sol é quem dá luz para as plantas fazerem a fotossíntese e as plantas servem de alimento para os animais herbívoros, que por sua vez comem os carnívoros. Então, toda a fonte de sustentação de todo ente vivo na Terra vem do Sol. Então, só por aí, o Sol já é a coisa mais importante que a gente tem. E se o Sol é tão importante para a gente, o que a gente pode fazer em prol de ter um acesso melhor ao Sol e conseguir melhor as coisas que o Sol pode fornecer para a gente? Bem, eu acho que através do estudo. A gente tem que estudar o Sol, saber exatamente quem é o Sol, como ele se comporta, como ele produz essa energia, como ele envia essa energia para a gente, como a gente recebe essa energia e como a gente pode melhorar essas coisas. Ótimo. E aí, ter mais energia. Ótimo. E aí, para completar então esse ciclo, como a gente pode observar, de maneira mais técnica agora, mas ainda assim com as suas palavras, como a gente pode observar o Sol? O que a gente usa, como é que a gente faz? Bem, aí depende do seu objetivo. Então, por exemplo, a NASA tem um telescópio espacial. Esse usa uma técnica diferente, ele está no espaço, não tem interferência da atmosfera, né? Agora, existem observatórios na Terra e cada um se dedica a alguma coisa. Tem uns que se dedicam a observar manchas do Sol, outros se dedicam a medir o tamanho do Sol, outros se dedicam a medir os flares do Sol. Enfim, existe uma série de estudos diferentes. Estudos com balão, tem balões que sobem na alta atmosfera para fotografar o Sol. E temos aqui o nosso heliômetro que fotografa o Sol daqui do Observatório Nacional. Sérgio, a minha primeira pergunta é: onde é que a gente está? Onde é que a gente está? Bem, nós aqui estamos no Observatório Nacional, que é um instituto que fica no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é uma cidade do Brasil que fica no planeta Terra. A Terra é um planetinha pequeno girando em torno de uma estrela enorme chamada Sol, né, que nós chamamos de Sol, e que é uma dos bilhões de estrelas girando numa galáxia chamada Via Láctea, que é uma das 40 bilhões de galáxias que existem em todo o nosso universo. Nós estamos exatamente aqui nesse planetinha, nesse observatório da face da Terra. Pô, brigadão, cara. Quer dizer, acho que eu não podia esperar essa resposta melhor. Então vamos para a minha segunda. A gente está no heliômetro, né? Assim, dentro do Observatório Nacional a gente está na cúpula do heliômetro, né? Sim. Tá, então, e se tratando desse equipamento, o heliômetro, que você trabalha, opera aqui no Observatório Nacional, qual foi a primeira contribuição e a maior contribuição que o heliômetro já deu para a ciência, na sua opinião, que é um equipamento antigo? O heliômetro, ele é uma segunda geração de instrumentos depois do astrolábio. O astrolábio já deu grandes contribuições para a ciência. O heliômetro está começando, ele é, vamos dizer, uma criança crescendo. Nós ainda estamos descobrindo como ele funciona, descobrindo os defeitos dele para retirar fora. Então ele ainda não contribuiu muito. Ele vai com certeza contribuir bastante para a ciência. Mas o precursor dele, o astrolábio, já 20 anos de medidas do Sol com o astrolábio, que o aparelho anterior a esse, e que já deu contribuições. Eu acho que a maior contribuição que a gente fez aqui foi mostrar que o diâmetro do Sol tem uma correlação muito alta com a atividade magnética do Sol.
Perfeito, muito obrigado. A minha última para encerrar, a gente vai dar outro tempo lá fora, tá? É a seguinte, eu estava imaginando hoje, depois da nossa conversa no almoço, se eu comprasse um carro hoje, ou se você me desse uma carona, por exemplo, e a gente saísse daqui de São Cristóvão e fosse até a Urca, contornasse e voltasse, né? E eu jamais soubesse que aquilo é um carro, que eu estou ali dentro, ou melhor, eu sei só que eu estou ali dentro do carro, estou assistindo um percurso, você faz um percurso fechado. Chega aqui, eu sei que eu saí do Observatório Nacional, do heliômetro, e voltei ao heliômetro, você me levou para passear, deu uma volta na cidade, né? Então, eu estou dentro desse referencial, que é o carro, que está andando. E como é que eu poderia inferir o caminho que o Sérgio fez, né? Ou seja, qual foi a minha trajetória? E pelo que a gente conversou no almoço, essa metáfora que eu estou fazendo do carro, é o que a gente está vivendo na Terra. A gente está dentro de um planetinha minúsculo, insignificante praticamente, girando em torno de uma estrela, que também não é a maior estrela, mas que é a nossa estrela e que garante a vida aqui na Terra. E já tem algumas centenas de anos que a gente sabe que o Sol aqui está no centro do sistema solar e que a gente anda. E você botou uma coisa hoje que foi basicamente isso, o passeio de carro que a gente faz, como é que eu faço para inferir a órbita? Quer dizer, você disse que o heliômetro ajudou a gente a conseguir entender, né, esse passeio que a gente faz na planeta Terra. Então você podia explicar aquilo de novo? Eu achei demais aquilo. Aquela contribuição que vocês, já há 200 anos, 150 anos, podia falar de novo aquilo, por favor? A medida da órbita da Terra, né? Que é uma contribuição que o heliômetro fez, né? Foi uma contribuição que não que o heliômetro, mas o astrolábio fez, né? O astrolábio, que é o precursor do heliômetro, né? As primeiras medidas dele foram dedicadas a marcar a órbita da Terra. Como? Medindo o tamanho do Sol, você sabe se ele está mais longe ou mais perto. Então, essa medição com bastante exatidão pode fornecer a distância que a Terra está do Sol ao longo dos dias do ano. Então, a gente tem uma noção bastante boa de como é a órbita da Terra, sabendo a distância que ela está a cada dia do Sol. Muito bom. Sérgio, então explica pra gente como começou exatamente o heliômetro aqui no observatório. Bem, o heliômetro ele é um seguidor do astrolábio, ou seja, o astrolábio foi o primeiro instrumento que se trouxe aqui para o observatório para observar o Sol. E o heliômetro veio depois, veio com a intenção de se melhorar as medidas do Sol, de obter mais medidas e mais precisas. Então, a partir de 2009 ele começou a medir o Sol e a partir de 2011 nós temos medidas diariamente feitas. Diz uma coisa, para construir um projeto desse tamanho, quanto tempo leva mais ou menos? Olha, foi mais ou menos o tempo de uma tese, né? O heliômetro é o produto de uma tese de doutorado. Essa tese levou 4 anos e foi mais ou menos o tempo que levou para construir, porque teve protótipos antes, teve outras ideias antes, até se chegar à ideia final, levou-se um certo tempo. Teve que se fazer as lentes com muito cuidado, a montagem com cuidado, o programa de leitura e tal, então isso demanda algum tempo. Me diz uma coisa, para a meninada que está pensando em fazer alguma coisa para estudar sobre isso, qual o melhor caminho para eles saírem da casa dele e começarem uma carreira de astrônomo e trabalhar com um heliômetro? Qual o melhor caminho para eles na vida deles? Eu indico 2 caminhos. Um primeiro caminho é o cara fazer física, vai para uma faculdade de física, né? E depois ele faz um mestrado e um doutorado em astronomia. O outro caminho é fazer graduação em astronomia. Se o cara quer direto fazer graduação em astronomia, ele pode também fazer graduação. Aqui no Rio de Janeiro temos uma escola de astronomia da UFRJ e depois o caminho é fazer mestrado e doutorado. Sem mestrado e doutorado não tem como começar um trabalho desse. Aí depois disso você vai tentar uma carreira de pesquisador, de professor, fazendo a sua pesquisa em astronomia. Legal, Pedro? Sérgio, valeu de novo. Vou tentar mais 3, se der, mais 2. Vou tentar reduzir o máximo. Você já falou aqui da questão da carreira. Hoje você é um doutor aqui do observatório, né? Fez doutorado, quer dizer, você tem o doutorado, tirou o doutorado e realiza as medidas aqui no heliômetro com a Jucira, né? Você é o responsável aqui pelo heliômetro. O
sou um pesquisador colaborador. Exatamente. Porque eu não sou... Você podia falar um pouquinho da sua carreira, desde a graduação, rapidamente, coisa em 10 frases, assim, o que você fez para chegar no heliômetro hoje? O que eu fiz? Eu fui fazer astronomia quando me aposentei. Eu era engenheiro, trabalhei 23 anos como engenheiro, 23 anos em Furnas, mais 5 na Light. Me aposentei. Quando me aposentei, eu fui fazer graduação em astronomia na UFRJ. Assim que terminei a graduação, eu procurei um professor para fazer mestrado. Fiz mestrado também no Valongo, que é da UFRJ. Uma vez terminado o mestrado, o Valongo ainda não tinha doutorado, então eu fui obrigado a vir para o Observatório Nacional e fiz o meu doutorado aqui. Terminado o meu doutorado, o meu ex-orientador me colocou neste telescópio para continuar trabalhando medindo o Sol. Tá legal. Qual a cidade hoje? Que eu faço desde que praticamente da graduação. Legal, obrigado. Vou tentar fazer a segunda, assim, bem direto. Aquele telescópio, ele olha diretamente para o Sol, como a gente viu, né? Mas é uma medida direta ou indireta? Só para começar. A medida, não posso dizer que a medida é direta. Por quê? Porque eu faço duas imagens do Sol, então eu coloco as duas imagens no mesmo ponto focal e eu meço a distância entre essas duas imagens. Ao fazer isso eu não tenho uma medida direta, mas uma medida indireta do diâmetro do Sol. A diferença, né? Sabendo o ângulo das duas lentes que eu tenho lá dentro, eu posso calcular o diâmetro do Sol. Perfeito. Mas como eu estou mais interessado nas variações do diâmetro, então eu não estou muito preocupado em medir o diâmetro, mas como ele está variando. Tá, então para finalizar, você me disse que ele é automatizado, o telescópio tem um motorzinho para acompanhar o Sol, etc. E que a cada 2 minutos você tira 50 fotos e tal, e faz as medidas, as médias, os desvios padrões, toda a estatística envolvida. Num dia normal de trabalho como hoje, ensolarado aqui no Rio de Janeiro, né? A gente já chegando no equinócio e tal. Quantas medidas você faz num dia? Quantas fotografias você faz num dia? Num dia normal, quer dizer, num dia bom de trabalho como hoje, que o Sol está direto, eu posso fazer até 120 medidas do Sol. 120 medidas, cada medida são 50 fotos do Sol. Então 120 medidas dão 6.000 fotos do Sol. Em um dia? Em um dia. Certo. Dia de trabalho. Parabéns, bom dia cara. De trabalho. Você é um dos meus ídolos aqui, com toda certeza. Pessoal, quem tá falando aqui é o Pio, e ali é o... Rodrigo. Bom, quem tá entre a gente é o... Sérgio. Sérgio, senhor Sérgio, grande Sérgio. A gente tá aqui no Observatório Nacional. Esse é o primeiro take, a primeira experiência que a gente tá fazendo pro Stand-Up Science. Por isso eu ficar em pé. Por isso de pé. Não tem nada de comédia nisso, apesar do Rodrigo estar dando risada. O Sérgio é um cara muito sério, ele vai contar pra vocês a história do trabalho dele aqui no heliômetro no Rio de Janeiro, no Observatório Nacional. Esse tá aqui atrás, a gente vai entrar lá. E isso é Stand-Up Science, é ciência séria com a cara limpa. Valeu. Valeu. Valeu, Sérgio. Obrigado. Eu que agradeço. A gente vai